Vamos agora falar de livros. E hoje apresentamos este Nzutini Chitokozelo, livro de Madjeka Tingana. Uma boa sugestão de leitura. Um livro que, mais do que ser uma contribuição relevante para as letras, é também uma contribuição para a valorização das nossas línguas. O Tsonga está aqui valorizado através de uma obra literária que vai ser lançada aqui na cidade de Maputo e terá como apresentador da obra o professor Severino Nguenha. E a sessão de lançamento está agendada para o dia 9 de junho. E temos aqui o prazer de receber Madjeka, que é o autor do livro, para falarmos do livro, para falarmos de tudo o quão lhe orienta, inspira a pensar literatura, a pensar, sobretudo, as nossas línguas como ferramenta importante para a transmissão do seu pensamento e dos seus sentimentos. Obrigado, Madjeka, por aceitar este convite. Enxicane. Boa tarde. Pois, vamos falar de Nzutini. Conta-me, primeiro, acho que era interessante começarmos do começo. Como é que surgiu a relação de Madjeka com as letras, não é? Com a literatura e tendo sempre como recurso as nossas línguas? O Tsonga, o Xangana, o Ronga. Eu agradeço pelo convite e primeiro gostava que retificassem o nome ali, é Madjeka, não Madjeka. Madjeka, Sim. Madjeka. Com B, não com D. Com B, Madjeka. Uhum. E talvez reestruturar a questão. Como é que surgiu a relação de Madjeka com a literatura e sempre essa relação entre a literatura e as línguas moçambicanas? Bem, é uma história muito longa e eu venho de muitos bairros e quarteirões, culturalmente falando. Eu surgi num grupo cultural de Macuaela Sparleta, em 1900, já não me lembro, mas na altura eu tinha 9 anos de idade. Ok, estamos nos anos 90 ou 80? Nos anos 90, Nos aliás. anos Sim. 90. Okay. Na altura eu tinha 9 anos de idade, ou 10 anos por aí, quando meu pai foi infiltrar-me nesse tal grupo, em que meu pai era um dos membros do grupo e lá tinham uns 2 elementos do grupo que faziam recitais numa língua falada na região do sul da África do Sul. Então acabei tendo essa curiosidade de Alexandre Gaenche, está a ver? Então fui experimentando e da primeira vez não deu certo. Da segunda vez, depois saí, fui entrar num grupo de danças tradicionais que era da Xigubo. Depois, quando tive conflitos familiares, depois tive uma pequena infância em Magude. Em Magude é que depois tive mais desenvolvimento do Tokozelo e danças tradicionais. Depois abandonei as danças tradicionais e fiquei com o Tokozelo. O Tokozelo foi a porta de entrada para as letras, de forma mais profunda? Foi a porta de entrada para tudo nas artes, porque eu faço quase um pouco de tudo nas artes, menos música. Ok. Sim, eu nunca me imaginei a cantar e nem quero cantar, e nem sonho em cantar. Tudo menos a música, né? Tudo menos música. Por exemplo, eu sou ator também e participo em alguns filmes moçambicanos, uma novela moçambicana e mais ou menos por aí. Boa. E agora, o Chitokozelo, o que o universo abriu de percepção da própria palavra? Da própria palavra, das histórias à tua volta, até que ponto despertou-te sensibilidade para o tratamento das histórias e dos teus próprios sentimentos sobre o mundo, sobre si mesmo? Bem, eu descobri que com Tokozelo tenho muitas coisas que se calhar posso ensinar, alfabetizar as pessoas ou como uma forma de arranjarmos um caminho para a alfabetização das línguas moçambicanas também. Porque, como todos vós sabeis que aqui em Moçambique não se estuda línguas moçambicanas, ou seja, quando se estuda uma língua moçambicana é quando fala-se da teoria, mas não na prática. Cada um escreve como entende, cada um viaja à sua maneira e para quem não investiga, não pesquisa, acaba não sabendo nada da forma ortográfica, né? E, por exemplo, quando se fala de ensino banto nas universidades, só é quando ensina-se, ou seja,
Vou dar um exemplo concreto. A UEM dá a teoria, não a prática de como se escreve. Então, bem, há Ok. muitas coisas à volta disso que eu poderia... O que seria ensinar de forma prática? As pessoas falarem, o que significa É ensinar de forma prática? escrevermos como deve ser a palavra. Ok, padronizar, no caso, a forma de escrita das Sim, nossas línguas. sim, porque, bem, falando da padronização, a padronização aqui só acontece no quarto, por exemplo. No quarto falo de os que estão interessados em participar sobre eventos que têm a ver com padronização das línguas moçambicanas e a harmonização das línguas moçambicanas. E o objetivo da padronização das línguas moçambicanas, os que sabem são os que estão à volta das línguas bantus e os interessados. E isso só termina no quarto, numa sala de conferência e terminou aí mesmo, mas nunca sai aberto para o público. Porque se saísse para o público, eu acredito que todos teríamos a mesma forma de perceber a linhagem ortográfica e a forma certa de poder Falar e escrever. falar, escrever e alfabetizar os outros também para que possam escrever da mesma forma e a maneira. Ok. Mas, Jeca, o que significa padronizar as línguas moçambicanas ou africanas, tendo em conta que para nós as línguas não são apenas só línguas, há questões que ultrapassam a dimensão da própria palavra. Há toda uma influência regional, histórica, dos grupos étnicos, enfim, é muito profundo por causa dessas variantes todas. Qual a tua experiência e qual a tua opinião sobre isso, sendo uma pessoa que escreve poesias, tocozelo, usando nossas línguas e pensa, discute as nossas línguas, dentro de um quarto e fora de um quarto? Bem, eu participei do terceiro seminário que aconteceu na UEM em 2008 e não tive lá muita chance de poder participar porque aqui em Moçambique temos muito o preconceito de desprezarmos as pessoas pela aparência, pela forma de vestir, essas coisas todas. Então não consegui mais ter a chance de poder voltar para lá. Então, quando aconteceu o quarto seminário em 2018, foi quando acompanhei toda a jornada do seminário e acabei tendo pessoas próximas, ou seja, pessoas que não eram próximas, mas agora já são próximas, porque são pessoas que qualquer dúvida nos comunicamos todos, para todos estarmos à volta do mesmo sistema. Então, eu acho que eu acho que não faz sentido ou seja, pensar-se na padronização enquanto não se implementa as línguas moçambicanas no ensino primário e secundário. Porque todo elemento que sai da universidade, licenciado em línguas bantus, tem sempre problemas graves de ortografia, de qualquer coisa que tenha a ver com a língua moçambicana. Então, para mim chega a não ter sentido essa coisa de padronizar as línguas moçambicanas. Ou seja, tem sentido, mas não tem sentido isso terminar no quarto. Ok, Sim. é preciso fazer mais. Vamos falar do livro, Nzutini. O que é Nzutini? O que queres dizer às pessoas com Nzutini? Nzutini significa na sombra. Yeah. E na sombra é num lugar onde eu procuro me libertar. Por exemplo, há certas pessoas que confundem as coisas quando falamos de Estocozelo, por exemplo. Estocozelo não é apenas para apresentar numa agremiação de pessoas ligadas a partido, por exemplo. Não é para cerimônias oficiais, Exatamente, sim, nesse momento sentido. cultural, como se escreve nos programas dessas Exatamente, atividades. sim. Então, É para que o Chitocozelo? Estocozelo, para mim, eu escrevo Estocozelo como uma forma de me libertar. Porque o que não consegues dizer a mim ou a teu colega, eu posso conseguir dizer através do Estocozelo. Então, pode ser difícil ou haver uma dificuldade para poder saber e entender o que eu digo, porque a maior parte dos meus textos tem muita metáfora. E só é preciso ter alguns códigos para poder perceber o que eu ando a dizer nos textos. Okay. E não basta só perceber a língua, e não basta só entender a língua e saber que és nativo de Gaza ou Maputo, porque aqui no nosso país, aliás, na região do Sul, temos muita a percepção de que quem está em Maputo é Machangana, quem está em Gaza é Maronga, enquanto está errado. Quem está em Maputo é que é Maronga.
quem está em Gaza é que é Machangana. Então, é nesse sentido. Então, eu procuro me libertar com os Thokozelo. Sempre. E estamos na sombra, Zutini. Sim. Conta mais, fala mais das tuas motivações e do que pretendes dizer às pessoas com este livro que retrata esse lugar da sombra, ou mal assombrado. Bem, eu quero ensinar as pessoas a não deixarem tudo para depois. Se é não, agora é não. Se é sim, agora é sim. Para não corrermos o risco de, epá, logo não me deslile, epá, tá a ver? Se eu tivesse lhe dito. Sim, então, se é não, é não. Se é sim, é sim. E é uma forma também de poder ensinar as pessoas para poderem saber em como podem se libertar através do Nzutini. Ok, boa. E quais são as tuas influências na forma de escrever poesia usando nossas línguas? Bem, influências que eu tenho, Porto Manhissa, Ok. que Tem um livro também. tem um livro, sim, Dá muito tempo. sim, intitulado Gozine, e tem um Gabriel Macave, tem um livro intitulado Mohamed ou Mabumeir, fazedores de elogios. Ok, ok. O fundador, um dos fundadores da Associação de Escritores, Macabe. Macave, sim, sim, sim. Macabe. E Esteve tem no encontro que decidiu a fundação da sim, Associação mas de Escritores. infelizmente não cheguei a conhecer. Não, sim, isto está na história, né? Sim. Não, em vários E tem livros. o Salvador Boaventura, que morreu acho que há 4 anos atrás. Infelizmente também não cheguei a o conhecer. E temos o Bento Stoy, que é o revisor do livro. E o autor do dicionário de português, Xangana Português. E são vários, mas são poucos, e são vários. Ok, há poucas referências. Sim. E o que esperas que o livro contribua para a literatura nacional e para as nossas línguas? Eu espero que façam abuso do livro Nzutini como uma forma de fazer pesquisa da ortografia, assim como de tantas coisas que eu usei como uma forma de me libertar para poder implementar, seja na escola, seja no local de trabalho, seja onde for. Desde o momento que a pessoa esteja livre de se libertar. Pois. Sim. Mas, Jeca, o que significa, representa ou qual é o preço de ser um autor que escreve, investe e trabalha a partir das nossas línguas em Moçambique, nessa realidade tão complexa, adversa para os autores, de modo geral? Bem, eu acho que usaste uma filosofia para poder colocar essa questão. Mas, bem, eu não faço isto Thokozelo como uma forma de bem, nem sei como responder a sua questão. Ok? Sim. Yeah. Não sei responder a sua questão porque tem uma forma de... Bem, é assim, nem tudo o que nós temos podemos fazer do jeito que a pessoa espera. Ok. Isso é. Nós não podemos fazer coisas para agradar o próximo, mas sim fazermos o que nós gostamos. Estás a ser muito mais político que eu imaginava. Estás a ser mais, das mais voltas do que eu. Bem, eu acho que Seja mais direto, Madjek. Há uma enorme complexidade de te impores no mercado do livro em Moçambique por escreveres em Rongas, por escreveres em Xangana. Vamos falar assim nesses termos, talvez. eu acho que sim. Yeah. Só Qual é o desafio de quem escreve em Xangana, quem escreve em Ronga? o desafio Para poder é vender, mas mais do que vender, ser lido, ser reconhecido. Acima, reconhecido porque o reconhecimento é importante. o desafio que existe que eu posso desagradar é olvidar as pessoas que atiram pedras mesmo sabendo que não tem pedras para tirar. Ok. Já foste muito apedrejado, então. Muitas vezes. Este trabalho aqui tenho há 3 anos, só agora eu consegui. Graças à TPC, a editora. A TPC, sim. Tenho esse trabalho há 3 anos, só agora eu consegui. E tenho um trabalho que depois desse vamos tirar também, que é o inverso do Nzutini. Que depois vamos entrar no Mumuini já. Depois, Muito. sim. O próximo livro que vai sair é Mumuini.
Do sol. Sim. Agora estamos na É o sombra. inverso. Sim, agora estamos na sombra, mas depois vamos entrar no sol, num moinho, aliás. Ok, vamos queimar. Então, sim. Então, com este trabalho eu quero dizer, eu já fui apedrejado várias vezes como uma pessoa que é obcecado pelas línguas moçambicanas, a investigar sobre línguas moçambicanas. Porque eu sou um tipo. Epá, eu viajo para, sei lá, para fazer uma pesquisa sobre a oralidade, depois uso isso como uma forma de pesquisa, depois acabo usando isso para. Como é que é? Acabo usando isso como uma forma de produção literária. Ok, ok. E acabo. É a tua matéria-prima, é a tua matéria de trabalho. Exatamente. Ok. Então, eu sofri várias vezes, até agora ainda sofro. Epá, Incompreensões. sim, por que você não escreve em português, essas coisas todas? Você não terá leitura. Eu não estou à procura de leitura, eu estou à procura de uma forma de explorar as línguas moçambicanas que nós não temos o hábito de escrever ou ler nas línguas moçambicanas. E esta é a tua maior motivação? É, sim, e como uma forma ou uma tática de poder implementar as nossas línguas nas escolas também. Olvidamos o francês e o inglês, mandarim e alemão do lado. Porque numa escola pública eu acho que poderiam implementar as línguas nacionais e línguas internacionais serem estudadas no privado, na garagem nesse caso. Então, já até agora ainda apanho essas pedras aí, mas eu acho que A luta continua, sim, não é? eu já estou há um bom tempo fazendo esse trabalho aqui, desde meus 9 anos, já não imagino quantos anos tenho agora. Já não tens tempo para voltar no tempo? Nada, já não tenho. Então, eu não faço coisas para agradar o vizinho, faço coisas para agradar a mim. Ok. Uma forma de me libertar. Então, eu acho que já não há espaço para desistir, já não há espaço para recuar no tempo, não sei. Serás Madjeca para sempre. E o livro vai sair e já na próxima semana, dia 9, Sim. E vai ser apresentado pelo professor professor Severino Severino Guenha. Guenha, Como é que surgiu a relação entre Madjeca e o professor Severino? Bem, nós somos amigos já há um bom tempo, eu e o professor Severino. E ele conheceu-me numa apresentação na Avenida e é uma história meio assim, acho que foi 2015 ou 2016. Ok. Então tive uma apresentação na Avenida, ele procurou-me à volta dos que estavam no palco e disse que ficou surpreso com a minha apresentação porque conhecia-me desde muito tempo, mas eu não sabia qual era o meu trabalho, só me via assim com o meu chapéu, essas coisas todas. Sim. Então, essa é a tua marca, não sim. é? Então começamos a desenvolver conversas aí e trocamos números. A partir daí, ele convida-me para eventos dele, organizado por ele, na UDEM, e eu vou lá. Então, eu acho que foi uma forma de podermos nos aproximarmos. Então, Pois. e foi fácil para poder ter o meu texto no livro dele, Lumuco. Tem um texto Lumuco no livro do professor Severino Guenha que está escrito em Xangana, mas quando depois viajei para o Brasil, depois descobri que o texto já não estava em Xangana apenas. Mas está como tal, do ponto de vista do conteúdo, foi traduzido, não é? O texto está em O Xangana. sentido, a lógica, a mensagem ficou Sim, o texto está em Xangana. original. Não, é assim, o texto está em Xangana, mas quando ele teve dificuldades de compreender o texto, pediu a tradução. Então eu fiz a tradução e passei a tradução. Mas quando depois viajei para o Brasil, depois descobri que já o livro foi lançado e quando ele passou-me um exemplar, depois vi que tinha umas barreiras como uma forma de quem não entende Xangana vai compreender em português. Então ele não quis usar o Xangana português, então achou melhor dar os intervalos. Sim. Cruzar. E fala-me dessa experiência no Brasil. Eu sei que estiveste no Brasil numa jornada que foi, de certo modo, interessante, né? Ou intensa, porque estiveste ali em colaborações e intercâmbios. Como é que foi no Brasil levar poesia, melhor, levar Em Xangana, Chitocozelo. sim. Levar Chitocozelo. Eu no Brasil participei de muitas atividades.
Eu participei do Festival Seis Continentes, participei do Encontro de Educação Popular e Terapias Integrativas no ITEL, Instituto de Teologia de Lins. Depois participei do Sarau de Poesia Africana. Ok. Sim, então, foi uma experiência boa e senti-me orgulhoso por ser africano no meio de tanta gente que era brasileira e só fiquei a descobrir que era negro no meio de tanta gente que era branca. Então, Muito bom. Mas, Jeca, obrigado. Estaremos juntos na cerimônia de lançamento. Espero que seja este o início de um trabalho interessante em termos de publicações e essa relação com a editora TPC que continue a ser impactante e que concretamente te permita lançar mais livros. Depois de Zutini vem um Mwini, sim. portanto, que é a outra faceta de Nzutini. Sim. Mas não pode sair sem dizer um poema, né? Se dizer ou ler? Epá, eu prefiro que digas, mas se quiseres ler, também podes ler. Porque eu sei que os poemas são teus, então são os teus recados da alma que vais nos dizer. Tá. Mas se preferes ler também, o espaço é aberto. Eu prefiro dizer e acompanhar no livro. Não sei se preferes. Força, o que quiseres, faça o que quiseres. Está na página 88. Ok, página 88. Até parece que estamos a abrir um versículo bíblico. Não é? Página 88. Vamos descobrir um Nzutini. O livro sai. Não, aqui já é outra história. Aqui. Só posso ler. Só podes ler, né? Sim. Então, força. Basopani le ndlela vusikwini. Basopani camarada. Va taka va khinga mapasi lawa ma hlamuseke Xiputukezi. Hi rhwexiwa nandzu kongi va ta twisisa. Na phoke tshungu vu hi xurholeke wu nga cuvuki ndzhaku. Kasi va ta tshunela. Va ta mangala leswi va tateke mabikiri mihloti ya ku rila. Va londza ku cuvukiwa kusukela va behuwa va yiveliwile. Basopani camarada. Va sungule ku punya mahleko ya vanhu vo tala. Va hleka kongi mafana va nyoxile. Va teka tingoma ni swifaki va hayeka ka mujaki ngi vo hlonipha ntumbuluko wa hina. Languta camarada. Muholo wu khomiwile. Va dokodela muholo wa vabya. Loko u famba u xurhe nyimba, yi ku khoma mbilu vuya u tsakile. Va thije va swi kuma swi vupfile ka swin'wanyatana Xiputukezi. Basopani camarada. Basopani. Va vuya va balesa henhla. Timbilu ti badla hi ku chava. Maphoyisa ma koxa ka loko ta ku pfumale mapasi. Ku holova ku xaniseka phakitini loko vusiku byi hundzuke ku xurha. Languta leswi. Le n'walungu a ka ha na munhu. A ka ha na mapatu lama nga ta jokotaka vurhongo lakwe ka rihlampfu. Hi vikeni lani ku nga ni ndzhuti yi humula. Ti hlanteleni ka leswi hi hanyaka ka swona. Maphoyisa ma khomiwile nqondweni vereke rikulu. Timbilu a ta ha basanga. A ta ha basanga. Va byele ku koxa hi vito ra ntshungu wu faka hi mavabyi. Madeba mumumu ni mintlhamu ma fela ku phasa. Kambe loko ku hela ndzhuti, a ma nyoxa. Lana ku nga ni phoyisa ku ni tiko. Lana ku nga ni tiko ku ni swikarata. U nga ti voni timbilu ti hlangamelana ngi vo twa kahle. I ndlala yi khisameke mihlotini ya vo tala. Languta camarada. Muholo wu bihile. Maninja ma na xichavo. Vatsongwana va pfinyiwa hambi makanyi swoswi mo tlhoviwa. Kambe ku hava makungu ya ku nyika risima va thicha ni nsini. Va dokodela ku va ku ndlala yi humula ku vabya. A ku na jele ra ku pfalela munhu hi ku pfumala mapasi. Languta camarada. Hi va kume va file vanhu lavaya. Hi va kume va file. Basisani timbilu ta hina. Obrigado, Madjeka. Muito obrigado. Obrigado. Voltaremos a falar num futuro não muito distante. Com certeza. Esqueci de me invitar e estaremos juntos no dia 9 e até sempre. Sempre estamos juntos. Madjeka apresenta Zutini, Chitoko Zelo, um livro que sai na próxima semana.